a produção de imagens no estilo do Estúdio Ghibli por IA, polêmicas entre a Disney e a produção de NFTs e designers independentes processando a Shein por seus designs únicos. A Disney processando pessoas utilizando NFTs incorretamente e artistas independentes processando a Shein. Se você usa a internet, já deve ter ouvido falar pelo menos um entre esses casos. Mas o que todos eles têm em comum são polêmicas relacionadas ao uso indevido de propriedade intelectual. Embora a inteligência artificial e a internet ampliem a frequência e a intensidade dessas violações que vimos tanto aos direitos autorais quanto às regras de propriedade intelectual no nosso arcabouço jurídico, isso não significou, ao longo dos anos, uma maior educação em relação a esses temas. Reis, em 2025, por exemplo, demonstrou que ainda há uma limitada pesquisa e realmente educação para alunos de ensino médio, que foi o público-alvo da nossa enquete, em relação à utilização de licenças, o respeito à propriedade intelectual dentro das redes sociais, e isso mostra, então, como um problema persistente a ser combatido. Neste contexto tão problemático, o nosso grupo questiona-se: como podemos incentivar os jovens à apropriação crítica e prática dos conceitos de direitos autorais, o uso justo e a atribuição de créditos em ambiente virtual a partir de intervenções educativas? Assim, nós nos juntamos para criar um projeto de pesquisa com o objetivo de criar e aplicar ações educativas que conscientizassem os jovens sobre direitos autorais, uso justo e ética digital, por meio de uma oficina interativa e uma cartilha digital. Portanto, a nossa revisão bibliográfica foi baseada principalmente na utilização da propriedade intelectual nas redes sociais. Então, nós abordamos temas como o direito autoral na internet, a diferença entre o uso educacional, o uso comercial e o uso pessoal, as licenças Creative Commons, entre outros. Com base nesse conteúdo, foi criada uma cartilha digital com mais de 30 páginas e um slide para a oficina aplicada a mais de 80 alunos do Colégio Militar de Fortaleza. A oficina contou com linguagem acessível, recursos visuais, exemplos práticos e casos recentes, além de um jogo interativo chamado Legal ou Ilegal, que contava com situações simuladas para os alunos dizerem se era legal ou ilegal, com base no conteúdo ministrado. Os estudantes receberam um formulário de avaliação de impacto pré-oficina, que tinha como objetivo mensurar o conhecimento pré-existente dos alunos em relação ao conteúdo abordado. O formulário continha 5 perguntas. As 3 primeiras, de múltipla escolha, questionavam os estudantes sobre o conhecimento pré-existente sobre Creative Commons, uso justo e indevido e propriedade intelectual, enquanto as 2 últimas eram perguntas que pediam para eles se avaliarem de 0 a 10 em relação aos seus conhecimentos de ética digital e direitos autorais. Ao final da oficina, os estudantes receberam um formulário de avaliação de impacto pós-oficina, que continha as mesmas 5 perguntas e uma pergunta discursiva em relação à utilidade da oficina, para assim mensurarmos os impactos. Analisando, portanto, os resultados pré e pós-oficina, nós percebemos que o interesse em relação à ética digital e à propriedade intelectual aumentou entre os alunos, que foram, digamos assim, parte do nosso experimento, dentro das questões discursivas, onde eles tinham a oportunidade de falar sobre o assunto. E também houve um aumento percentual dos acertos em relação ao tema, certo? Nas questões objetivas, em que eles tinham que marcar a opção correta. Os resultados destacam a importância de integrar a propriedade intelectual ao cotidiano dos alunos continuamente e de aplicar metodologias ativas que integrem o conteúdo apresentado ao dia a dia digital dos jovens. Apesar dos pontos positivos, um número limitado de participantes impede a tomada de conclusões em larga escala, servindo como base para futuras intervenções e como alerta para a carência educacional nessa área.